Olá! Hoje o Matéria Bruta começa com os acordes do violão e melodias suaves que embalam a vida da gente. Entre apartamentos e praias, a bossa nova reinterpretou o samba ao unir simplicidade, sofisticação e uma nova forma de sentir o som. Com letras e harmonias que transformam o cotidiano em poesia, a bossa nova fala bem baixinho, mas diz muito. Roberto Menescal e Cris Delano, parceiros de longa data, lançaram em 2025 o álbum O Lado B da Bossa, que é focado em pérolas um pouco menos conhecidas da bossa nova. A dupla, que celebra décadas de colaboração, apresenta arranjos intimistas e elegantes, com o violão de Menescal e a voz de Cris, incluindo apresentações no Blue Note Rio. Pessoal, antes de mais nada, como começou essa parceria de vocês dois? Como começou a parceria? Eu me lembro bem. Eu estava produzindo aquela série do Emílio Santiago, Aquarela Brasileira, né? E precisava sempre de um vocalzinho. E ela foi e falou, olha, eu estou substituindo uma amiga que não vai poder vir hoje. Eu digo, tudo bem, né? E foi muito bem ela. Mais saliente assim, falou, olha, depois que acabar a gravação, queria falar um pouco dos meus trabalhos. Meus trabalhos já, né? E foi assim, eu gostei, ela mostrou as coisas e eu estava gravando um disco meu e chamei ela para gravar uma faixa, né? Ou duas, eu não me lembro. Esse começo para mim foi muito importante, porque imagina, né, você está começando assim, ter uma pessoa como o Menesca, assim, dando essa. Porque na época ele não era Menesca para mim, era Roberto Menescal, né? Ficou Menesca depois de um tempo. E eu gravei a faixa título desse álbum, né? Que ele tinha ficado muitos anos sem gravar, que ele foi diretor musical de gravador e tal, e aí ficou um tempo sem gravar. Então, foi esse retorno dele. Eu gravei a faixa título, uma música chamada Ditos e Feitos, parceria dele com o Nelson Motta. Então, para mim, foi muito importante, assim, muito significativo assim dentro da minha carreira, né? Eu venho de uma família que não tem nenhum músico, ninguém nas artes, então me senti meio assim estranha assim, né? Então também assim, se eu não fosse cara de pau também um pouco, acho que eu tinha que cavar mesmo essas oportunidades e o Menesca foi super generoso, né? Então até eu gosto sempre de falar isso porque quando eu fui gravar meu primeiro disco, que ele fez os arranjos e produziu, um disco chamava-se Cris em Tom Maior. E a pessoa que tocou o saxofone, que era o Julinho Merlino, era a primeira vez que ele gravava. E é um saxofonista maravilhoso, mas naquela época ele estava começando também. Então, assim, eu tinha 25 anos e o Julinho era pirralho, né? Devia ter 17 como eu tinha, né? E aí também o Menescal deu essa oportunidade. Então, acho que é bacana falar sobre isso. E assim como eu aprendi com o Menescal, eu também tento ter essa ética profissional, sabe? Que eu acho que é muito importante. Quem está chegando aí, né, se procura a gente, é sempre bacana quando a gente pode retribuir, né? Quem a gente gosta, né? Diga essas coisas todas, essas coisas tolas que eu gosto de ouvir. Ao longo de décadas de convivência artística, Menescal não apenas dividiu o palco e o estúdio com Cris, como também atuou como produtor, arranjador e grande incentivador de sua trajetória. Essa relação amadurecida deu vida a vários projetos conjuntos, como o álbum Eu e Cris, no qual a cantora traz sua interpretação elegante a um repertório intimamente ligado ao universo da bossa nova, enquanto Menescal conduz os arranjos com a naturalidade de quem ajudou a fundar o gênero musical. Essa colaboração ganha contornos ainda mais interessantes no projeto Lado B da Bossa, em que a dupla propõe um olhar curioso e afetuoso sobre canções menos óbvias do movimento. Eu lembro que eu procurei o Menescal e falei assim, Menesca, eu queria gravar um disco. Faz tempo que eu não ia pro estúdio gravar um disco de intérprete. Assim, já fazia uns anos. E eu falei, pô, eu queria gravar com você. Ele, Cris, claro, vamos fazer. Então, tinha essa... Primeiro nasceu o desejo da gente estar juntos, né? E voltar.
primeiro álbum que a gente gravou, nós dois como artistas, foi em 2003. Então, estava na hora da gente voltar, né? E surgiu desse desejo da gente estar junto, de gravar. E essa ideia do lado B da bossa já estava uma ideia assim, rondando, assim, já estava querendo fazer alguma coisa assim. E o Menesca falou: Cris, vamos fazer aquelas músicas que a gente há um tempão quer fazer e a gente não teve oportunidade. Acabou, foi gravar uma e aí deixou de gravar essa. E assim, também, não só de ir para o estúdio, mas também até de show, assim, a gente nunca tinha tocado em show, nenhuma dessas músicas. Inclusive, tem uma música do Menescal, que é o Se Eu Pudesse, que eu nunca tinha cantado com ele, né? Então, assim, já tinha cantado, mas não com ele. Então, dessa vez foi bem bacana. Na verdade, a gente fez uma coisa que eu acho que normalmente a gente faz os arranjos, né? Chama os músicos e grava, né? Eu digo: Cris, vamos ensaiar, vamos preparando, tal. Aí aqui faz essa introdução aqui, faz não sei o quê. Então, de repente, eu falei assim: Cris, basicamente está pronto o trabalho, o disco. A gente chama de disco, mas o projeto, né? Basicamente está junto, porque a gente tem tudo, tem o solinho, tem tudo, a gente faz o solo, faz não sei o quê, então. E falou assim: vem cá, está tão pronto, tem o perigo de se chamar o músico, e aí, bicho, faz isso aqui, aquela coisa, né? Bicho no estúdio, bicho, faz isso aqui, põe um piano assim. E eu fiquei com medo de, sabe, derrubar um pouco daquilo que a gente planejou. Então, a gente falou assim: vamos gravar só nós dois primeiro, com clique, né, direitinho, com violão. Aí gravamos, ficou o que a gente queria. Esse que era o medo de não ficar o que a gente tinha. Aí chamamos os músicos, ficou tão simples, porque eles tinham uma partitura e estavam ouvindo o que a gente queria. Que 4 horas a gente gravou o disco. Não tem muita explicação, não, quer dizer, eram coisas que a gente gostaria de ter gravado, eram coisas que a gente nunca tinha gravado, eram coisas que nasceram antes até da Bossa Nova, como Johnny Alf, 4 anos antes, né? E a gente queria contar um pouco essas histórias. Por que a gente estava gravando uma música dessa, né? Mas tem música também como Deixa Todo Mundo do Baden Vinícius, que é uma música conhecida, mas a gente tinha vontade de gravá-la de outra maneira, entende? Então, também tem isso. Tudo que nós gravamos está diferente do que já fizeram com a música. Noites febris, tempos gentis, eu já fui tão feliz, mais do que eu quis, mas que eu pude querer. A ideia do disco é justamente fugir dos grandes sucessos para revelar joias escondidas, músicas que fizeram parte do cotidiano dos músicos, mas que raramente estiveram no centro das atenções. A gente tem várias histórias, na verdade, né? Até do Johnny Alf. Esse cara aqui, que ele era muito tímido, né? Eu conheci ele num boate, eu tinha 17 anos. Paguei até uma gorjeta lá pro cara para eu poder entrar, né? E eu digo: cara, como é que esse cara está fazendo essas músicas? Não era mais o samba-canção que tinha antes, mas não era ainda a bossa nova, né? Então a gente achando que tinha inventado a bossa nova, o Johnny Alves já estava fazendo uma coisa parecida, né? Então isso tudo faz parte desse projeto, a gente conta tudo isso, né? São várias músicas, né, que a gente escolheu. Por exemplo, tem uma também, mais uma que é mais para cá do que para lá, assim, e era Copacabana, que é do Carlos Lira, e a letra é da Joyce Moreno, uma canção assim maravilhosa, lindíssima. Toda vez que a gente vai ensaiar, a gente, nossa, que música maravilhosa, a gente fica assim, né? Que é uma canção, sabe? E fala dessa Copacabana que eu não conheci e que foi assim a Copacabana que o Menescal conheceu, né? Mas a música mais, né, foi feita em 80 e poucos, assim. Pra gente olhar, vamos nesse bondinho por entre nuvens pra chegar lá. Tem uma música também que para mim assim é muito bacana,
Todas são, né? Todas as músicas são muito especiais, né? Mas tem uma que é a minha primeira parceria com o Menescal, né? Então também estou entrando como compositora nesse álbum. Além de fazer a produção com o Menescal, os arranjos são dele. A gente fez junto, mas, assim, é dele, né? Tá entrando com essa parceria, né? Uma música em homenagem ao Bondinho do Pão de Açúcar, que, assim, não tem música feita para o Bondinho, né? Tem música feita para o Corcovado, para a Praia de Copacabana, Baía de Guanabara, enfim, Arpoador. Então tem muita música, né, celebrando a natureza do Rio de Janeiro. E o Bondinho do Pão de Açúcar, né, que chama O Bondinho. Aí Menescal fica dizendo, não, eu já fiz o barquinho, agora, pô, fiz o bondinho. Então, assim, já... É porque é o bondinho, né? É o lado B do barquinho. É, na verdade, uma gravação de uma coisa de hoje, assim, sabe? A levada toda. Mas é uma coisa que realmente, bondinho, a primeira coisa que você vê quando chega no Rio, tudo, né? Mesmo quando você está vindo de carro da cidade, está lá o bondinho, né, passando. E a gente fez essa música e gravamos um videozinho lá no bondinho, né? Que a gente... Então, vamos botar o bondinho para que não fique também a do Jane Alf lá de nem sei que ano foi. E uma hoje, de hoje mesmo, né? Assim. E eu acho que ficou uma coisa da antiga e mais moderna. Quer dizer, a gente não queria que ficasse o disco de passado só. E acho que o bondinho ficou bem legal. É uma farra nossa bacana. Entre as curiosidades do álbum estão a escolha de repertório feita a 4 mãos, os arranjos enxutos, quase como se fossem tocados na sala de casa, e a presença de medleys, que costuram diferentes canções em uma mesma faixa, reforçando esse clima intimista e de redescoberta que dá identidade ao trabalho. Bom, primeiro a gente procurou cada música fazer uma coisa nova nela. Não adianta você pegar uma música, mas pegar uma música do Alf lá de 50 anos, 50 e 60 anos atrás, 80, não sei, já perdi aqui. Mas você fazer como ele fazia, sabe? A gente trabalhou isso, porque de lá para cá a gente foi criando coisas, foi criando novas harmonias, né? E, inclusive, eu tenho um problema que eu sou canhoto, mas escrevo com a mão direita, porque eu fui obrigado a escrever com a mão direita. E, quando eu peguei o violão a primeira vez, que eu vi uns caras tocando, eu não podia pegar um violão, mesmo emprestado, que tinha que ser, não podia sair comprando violão, e mudando as cordas para o contrário, né? Que era um violão emprestado. Então, eu fiquei com a mão direita mesmo, né? Mas não tenho algumas coisas, se eu fosse destro mesmo, aquelas coisas que o pessoal chama fritando, isso não sei fazer, não dá para fazer. Mas eu fui para o lado harmônico, que eu já gosto da palavra, a coisa harmônica, né? E você começa a descobrir que várias músicas podem virar outra coisa com harmonias, entende? E a gente usa muito isso, muito. Sabe, pega manhã de carnaval que a gente toca, é bem diferente. Não é que a gente queira mas é que a atenção é mais para a harmonia. Me lembro eu tocando essa primeira vez, um Nelsinho Faria, né? Ele tocando também com a gente. Aí eu tocando, ele... Eu quero essa harmonia depois do show, sabe? Porque é uma coisa que ele viu que adiantou na música. Então, eu acho que qualquer música, eu até brinco, atirei o pão no gato, eu mudei também a letra, porque atirei o pão no gato, não dá, né? Encontrei no gato e fiz uma harmonia. O cara falou, rapaz, que é isso com essa música? Não, é qualquer música. Você faz qualquer coisa, dá para fazer uma harmonia gostosa, sabe? Então, é o que eu posso fazer, é o que eu melhor posso fazer. E a gente usa muito nas nossas coisas todas, mudar as harmonias e criar coisa nova. Senão não tem graça. Quando a gente fez os ensaios, esses encontros que a gente fez, primeiro a gente estava com aquela harmonia básica assim das músicas, né? E a gente foi, à medida que eu fui cantando, ele tocando, a gente, não, peraí, vamos trocar esse acorde. Então foi tudo feito assim,
junto, sabe? Foi o disco inteiro, assim, feito. Não foi assim, ele foi para casa, fez os arranjos, né? Assim, a gente, vamos fazer alguma coisa diferente aqui no meio, né? Então tem uma música que eu assovio, né? Por quê? Porque no dia do ensaio eu comecei a assoviar. E aí, pô, ficou legal, assim, distraidamente comecei a assoviar, então ele ficou assim, né? Então, assim, acho que ele tem muito essa. Acho que ele é o resultado sonoro, assim, também é muito fruto dessa amizade, sabe? Eu acho que reflete muito essa amizade. É, o Menescal falou assim, não é a harmonia, a melhor harmonia, não é? O que surgiu, né? O projeto tem 11 músicas com essa coisa assim, mas a gente, para fazer um show, tem que fazer umas 16. Então a gente brinca que, bom, fizemos o lado B, agora vamos fazer o lado A, né? Aí faz o Garota de Ipanema, fez, né? Todo que é o lado A da bossa. E assim a gente completa, que acho que até um descanso bom também, para não ficar tudo de uma coisa assim, mexida, né? Depois vamos fazer o samba de verão e outras tantas que a gente já fazia, né? Ela lembrou até arranjo, acho que do primeiro disco até que a gente fez. Coração Partiu, E a outra, Saudade fez o Saudade samba. Fez o Samba. Também são arranjos que eram criativos para a época que a gente fez. E é isso, quer dizer, não tem nenhum também mistério, né? Aí vamos botar uma coisa que a gente ouviu no México, né? Não, nos Estados Unidos. Ouvimos uma canção de uma pessoa que estava nesse festival, Coração Partiu. E a gente gostou tanto, a gente falou, vamos pegar essa música, levar para o Brasil e botar no nosso disco? Por quê? Porque gostamos, né? E aí ela lembrou, vamos fazer agora o Coração Partiu? O pessoal não vai entender, não faz mal não, a gente explica que ouvimos lá e gostamos muito, e é uma música muito boa, fez muito sucesso. E é isso, a gente, sabe, não tem uma explicação, cada música é uma coisa. Deixa, fale quem quiser falar, meu bem. Deixa o coração falar também. Roberto Menescal e Cris Delano são veteranos da bossa nova no Brasil e continuam se reinventando a cada trabalho. E eles acreditam que existe espaço para todos que quiserem chegar. Para eles, o futuro da bossa é muito promissor. A bossa nova, ela é um estado de espírito, né? Ela é uma maneira também de tocar, de cantar. E acho que, assim, se a gente... que foi criada... Acho que é bacana essa história, né? Do que sempre tem um movimento artístico, um movimento cultural, e vem para fazer oposição ao que está vindo antes. Então, a bossa nova chega quando já estava o samba-canção aí já bem estabilizado. Então, qual é a próxima coisa que vem, né? E aí chegou a bossa nova, mais solar, né? Enfim, vários estilos musicais, né? Assim, outra coisa que eu e Menesca fizemos juntos também com Bossa Cuca Nova, né? Que uma galera que se juntou, assim, acho que é 97 que saiu o primeiro álbum, né? E a gente, eram três produtores, né? O Marcelinho da Lua, Márcio Menescal e o Alexandre Moreira. Só que o pessoal da gringa ficou super apaixonado pelo trabalho que eles fizeram, pela sonoridade, que já era uma mistura com outros gêneros, assim, mais de música eletrônica, né? E, pô, na época praticamente não tinha computador, né? Eles, com pouquíssimos recursos, pegaram da gravadora do Menescal, tinham vários fonogramas lá, inclusive um que eu tinha cantado nesse primeiro disco que eu fiz. Eles fizeram um disco de remix e ficou demais. Eu lembro que eu quando me mostraram, assim, eu falei, cara, que som maravilhoso. Eu fiquei completamente enlouquecida, né? Isso era 95 e tal, eles lançaram em 97, 98. Então, assim, foi um momento ali também que a Bossa Nova teve uma... Logo depois a Bebel Gilberto fez um disco também que fez bastante sucesso no mundo inteiro. E três produtores, de repente, como estava vendendo muito o disco deles fora do Brasil, o pessoal da gravadora falou assim, cara, vocês vão ter que subir no palco, né? Então, de repente, um deles foi discotecar, né? Que o Marcelinho ainda não era DJ na época. O Márcio foi aprender baixo, assim, aprender que eu digo se aprofundar, né, no instrumento. Eles já tocavam, assim, mas não assim em público, ao vivo, porque eu falo sempre que o ao vivo, assim, começou, vai, né? Não para. Os feridos não serão socorridos. E
E aí teve que se montar uma banda e eu fui cantar, né? Até com o Menesca a gente fez uma turnê assim. A gente foi os 4 cantos do mundo, né? Então foi com Bossa Nova também, essa história do Grammy que o Menescal contou, né? E a possibilidade de viajar o mundo inteiro cantando música brasileira, né? Quer dizer, uma mistura de Bossa Nova, tinha essa pegada da Bossa Nova, só que uma música super dançante, né? Então teve nesse momento uma volta assim da Bossa Nova. Este episódio contou com a produção e a entrevista de Luí Barbará, captação de som de Lívio Leite, edição e roteiro de Guilherme Leôncio, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, coordenação geral de Juliana Zalfa, Lívio Leite e Luí Barbará e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Tem gente que escreve até poesia e rima saudade com hipocrisia. Tem assunto à beça pra gente falar, mas não interessa o negócio.